Olá, como estão todos? Sou Morita. Daremos início à terceira videoaula. Conheça o objetivo da vida ensinado no budismo. Como são gravações em vídeo? Por favor, se houver dúvida ou pergunta, peço que as me enviem através de comentários na página de eventos ou para o Facebook. Estamos explicando sobre o objetivo da vida ensinado no budismo. Vamos fazer uma breve recapitulação do que foi falado até agora. Budismo se refere ao ensinamento de Buda. E Buda é o nome do grau máximo de iluminação dentre os 52 níveis de iluminação existentes. No budismo, obter a iluminação é conhecer o princípio do universo. O princípio a qual referimos no budismo é o princípio que fará toda a humanidade alcançar a verdadeira felicidade. Conseguir esta felicidade é justamente o objetivo da vida. Como meio para conseguir a felicidade varia de uma pessoa a outra. Cada um deve escolher o meio que mais lhe convier e buscar até que no final consiga alcançar o ponto de chegada chamado felicidade. É neste momento que o propósito da vida será concluído. Porém, na realidade, há um grande defeito nesta lógica. Cada um se esforça para ser feliz usando o seu respectivo meio, mas na realidade não há ninguém que tenha conseguido ser completamente feliz por esses meios. Mas por que será? É porque já existe uma estrutura que impede de nos tornar completamente felizes, por mais que nos esforcemos. Foi falado na vez anterior que obtemos a felicidade comparando com dois fatores: as outras pessoas e o próprio passado. Chegamos à conclusão de que, devido a isso, jamais poderemos nos tornar completamente felizes. E também falamos sobre essa questão por outro ângulo, através das palavras do escritor inglês Bernard Shaw, a existência de duas tragédias na vida. Uma delas foi a tragédia de não conseguir obter o que deseja. Isso foi fácil de entender. Mas a outra, a tragédia de conseguir obter o que almeja, não é tão fácil assim. Por que será que o Bernard Shaw chama isso de tragédia? Nós estávamos explicando sobre isso através da história do grande enigma do mundo da matemática, o último teorema de Fermat. Fermat foi um jurista francês gênio fantástico de 300 anos atrás, que nos intervalos do trabalho ia descobrindo os teoremas um atrás do outro. Mas não fazia divulgação dos teoremas provados. Nisso Fermat
chegou a falecer e foram encontradas no meio dos livros e cadernos anotações parecidas com teoremas. Foram encontrados aproximadamente 50 teoremas provados, que ainda não eram reconhecidos oficialmente. Esses teoremas foram, um após outro, sendo provados pelos matemáticos, até que restou um que ficou conhecido como o último teorema de Fermat. Como ninguém conseguia prová-lo, foi instituído um grande prêmio para quem conseguisse tal façanha. Apareceram muitos amantes da matemática que se dedicavam a fundo, deixando de lado os trabalhos e a vida cotidiana. Mas acabaram desperdiçando a própria vida, sem conseguir prová-lo. Por causa disso, os mais sensatos matemáticos advertiam: não coloque as mãos no último teorema de Fermat. Havia um garoto chamado Andrew Wiles nos Estados Unidos. Quando Wiles estava no ensino fundamental 2 e estudava na biblioteca de sua escola a matéria que adorava, a matemática, soube que no mundo da matemática, o último teorema de Fermat ainda era um mistério. Ficou surpreendido e pensou: quero esclarecer esse teorema. Isso agora não é possível, mas vou me empenhar nos estudos e um dia irei resolver. Depois disso, o menino Wiles se empenhou nos estudos e ingressou na universidade. E finalmente conseguiu o tempo para dedicar e se especializar-se em matemática. Assim que entrou na universidade, o orientador perguntou: Wiles, o que você pretende estudar no ramo da matemática? Wiles pensou que finalmente havia chegado o momento de dizer qual era o seu sonho. Eu quero provar o último teorema de Fermat. Assim ele falou, com os olhos excitados e um grande sorriso no rosto. Nesse momento, o rosto do professor orientador ficou instantaneamente sombrio. Não diga tolices. Você estava pensando em algo tão arriscado assim? Desista desse seu sonho e substitua por isto. E indicou um tema de pesquisa que não tinha nenhuma relação com o último teorema de Fermat. O sonho que Wiles tinha desde o ensino fundamental 2 foi de repente desfeito. Dessa forma, no mundo da matemática, provar o último teorema de Fermat era considerado perigoso nessas proporções. E depois disso, Wiles nunca mais falou sobre o último teorema de Fermat. Wiles passou a dedicar nesse campo, que não tinha nenhuma relação, e publicar excelentes teses científicas, vindo a se tornar um renomado professor da universidade. Mas Wiles sempre tinha em mente o último teorema de Fermat. Vivia descontente, carregando esse tormento.
Eu não entrei no mundo da matemática para ser um professor com alta reputação. Foi o último teorema de Fermat que me inspirou a escolher o caminho da matemática. Não tem como estar bom do jeito como está. O seu pensamento foi se intensificando cada vez mais e em um certo ano, ele desistiu de tudo. Não escreveu mais nenhuma tese. Abandonou a orientação aos alunos. Passou a lecionar apenas 2 horas semanais. Assim que terminavam as aulas, no mesmo instante, voltava para casa e ficava trancado no sótão, compenetrado em provar o último teorema de Fermat por dias a fio. É um enigma que ninguém conseguiu provar por 300 anos. Não há como provar em 1 ou 2 semanas. Passaram-se 1 mês, 2 meses, logo passou meio ano, 1 ano. Mesmo ficando isolado por 2, 3 anos, tentando provar, não havia nenhuma perspectiva de conseguir. Enfim, acabou o 4º ano. No 5º ano, finalmente começou a ver uma luz. No início era só um lampejo, mas depois de mais 1 ano de dedicação, finalmente ele conseguiu provar. Não deve ter sido nada fácil ficar isolado por 5 anos. Para certificar a infalibilidade, mostrou a confirmação à sua maneira apenas para o seu amigo de confiança. E o amigo levou mais 1 ano para verificar. E o amigo disse: "Vamos publicar assim mesmo como está." E já estava passando 6 anos desde que tinha começado. Enfim, o último teorema de Fermat foi provado. Um enigma de 300 anos foi desvendado. No mundo da matemática, quando surge uma nova descoberta, é feita a verificação pelos matemáticos profissionais se realmente não existe nenhuma falha. E quando for provado que não há nenhum erro, então será reconhecido oficialmente. O caso de Wiles, por se tratar de uma grande descoberta que levou 6 anos. O trabalho de verificação, que normalmente era feito por 1 ou 2 matemáticos, foi feito por 6. A verificação parecia andar sem problemas, porém, depararam com uma questão muito grave. Wiles tinha dedicado um esforço extraordinário por 6 anos, uma dedicação total para solucionar o teorema. Não poderia admitir agora de forma alguma que na realidade estava errado. Tinha escolhido a matemática com o único intuito de descobrir isto. Dedicou a vida unicamente para solucionar isto. Tinha que esperar isto de qualquer forma. Porém, por mais que trabalhasse, por mais que tentasse resolver, era em vão. O erro era determinante. Aos poucos,
As pessoas à sua volta começaram a desconfiar. Já faz tempo que apresentou aquelas provas, mas ainda não foram aceitas formalmente, não é? Terá surgido algum problema grave? Será que não tinha conseguido provar? Logo os rumores chegaram aos ouvidos de Wiles. Quanto mais tempo passava sem solução, os ataques ficavam cada vez mais violentos. Wiles, você conseguiu realmente esclarecer? Por que não revela logo a verdade? Não teria você perdido o orgulho de ser matemático? A questão não é quem esclareceu o teorema. O importante é conseguir com isso dar um passo no avanço para o futuro da matemática. Não importa a forma como você tentou esclarecer o teorema, ou qual foi o problema detectado, mas basta esclarecer isso, não é mesmo? O que é mais importante, a sua fama ou o futuro da matemática? É exatamente assim. Não há lugar para refutações. A situação se arrastava dessa forma, e gradualmente Wiles foi perdendo a confiança. Eu não aguento mais. Wiles, que já estava desanimado, enfim, ele próprio publicou que havia erro nas suas provas. Tentei de inúmeras formas, colocando todo o meu empenho, mas apesar de tudo, não foi possível acertar. Ele teve que divulgar publicamente essa verdade humilhante. Deve ter sido um grande choque. Exatamente como disse o Bernard Shaw sobre o primeiro das duas tragédias de não obter aquilo que deseja. Mas afinal, o que foi a minha vida? Me empenhei tanto e no fim das contas, sem nenhuma recompensa. Tinha ouvido que vários matemáticos haviam tentado solucionar o teorema e ficaram sem rumo. Eles deviam ter sentido o mesmo. Dessa forma, era natural que depois de toda essa dedicação extrema, perdessem as motivações. No entanto, para Wiles, só existia a matemática. No final das contas, a única coisa que ocupava a sua cabeça era o último teorema de Fermat. Olha só, eu ainda não tentei aquele método. Frequentemente passava algo assim pela cabeça, porém, mesmo que tentasse testar, as possibilidades logo se apagavam. Por várias e várias vezes, as ideias apareciam e sumiam, iam e vinham, e aos poucos, os intervalos desses lampejos foram se estendendo, chegando ao ponto de quase não acontecer mais. E num momento desses, passou rapidamente algo pela mente de Wiles que estava à toa. E mesmo
Eu ainda não tinha testado aquele método. Embora pensasse que essa ideia também não desse em nada, com das outras vezes decidiu testá-la como de hábito. E qual não foi essa surpresa? Gradativamente, as possibilidades de dar certo foram aumentando. Era inacreditável, mas estava avançando. Desta vez, sem nenhuma dúvida, estava na direção de concluir essa prova. Na verdade, havia um drama por trás desse último método que veio à mente de Wiles. Quando Wiles ingressou na universidade e seu orientador perguntou o que gostaria de fazer, ele respondeu todo empolgado: "Quero resolver o último teorema de Fermat." Mas nisso tomou um pontapé do orientador que disse: "Não diga tolices." E lhe diregou outro campo. Foi o que contei, não? A ideia surgiu exatamente desse campo que não tinha nenhuma relação. Se naquela ocasião não houvesse a ordem do orientador, substitua por esse campo, tudo isso não teria acontecido. É incrível. Tudo pode acontecer. Assim, finalmente Wiles resolveu o gigantesco enigma de 300 anos, o último teorema de Fermat. O mundo da matemática entrou em êxtase. Providenciaram imediatamente uma entrevista coletiva com a imprensa e Wiles foi bombardeado de perguntas. "Professor Wiles, por que apenas o senhor conseguiu esclarecer esse enigma de 300 anos, onde outros inúmeros matemáticos desafiaram e não conseguiram?" A resposta de Wiles foi: Soube da existência desse enigma do último teorema de Fermat no mundo da matemática, na biblioteca da escola onde cursava o ensino fundamental 2. Lembro-me de que fiquei muito exaltado naquele momento. Provavelmente, essa exaltação que tive deve ter sido mais profunda que a de outros matemáticos, a maior no decorrer dos 300 anos. Penso que foi isso que fez a diferença. É uma expressão profundamente interessante. Ele disse que o primeiro impacto foi o mais profundo e o maior, que superou a de todos os outros matemáticos. Ele deve ter experimentado uma exaltação ao ponto de definir o seu próprio destino. As perguntas continuaram. Você conseguiu realizar o seu sonho, que tinha desde quando estudava no ensino fundamental 2. Por favor, nos diga, francamente, o que está sentindo no momento. Então, Wiles respondeu: como eu realizei o sonho que tinha desde o ensino fundamental 2, me sinto imensamente feliz. Finalmente eu consegui.
tenho essa sensação muito grande de realização. Assim revelou a sua alegria. Entretanto, Wiles completou dizendo: ao mesmo tempo, sinto um vazio agora por ter que me separar do meu sonho que carreguei durante 30 anos da minha vida. Como era um sonho que tinha carregado desde o ensino fundamental 2, para Wiles, esse sonho era como uma família, amigos, que acompanhou durante a vida toda. E a tristeza de ter que se separar desse sonho, que foi realizado. É como uma separação eterna do familiar ou amigo. Por isso, é inevitável que, junto com a sensação de realização, sinta-se também uma sensação violenta de perda. É isso que o Bernard Shaw quis dizer sobre a segunda tragédia, a tragédia de conseguir obter aquilo que se almeja. Não conseguir obter o que almejamos é uma tragédia e conseguir obter aquilo que almejamos também é. Então, eventualmente, embora vivamos à procura da felicidade, a nossa vida terminará em tragédia. Mas, absolutamente, nós não nascemos e nem vivemos para sofrer. Vivemos para nos tornar verdadeiramente felizes. E o budismo ensina o princípio que possibilita nos tornar genuinamente felizes. Como não podemos nos estender, falaremos sobre isso na próxima oportunidade. Temos 11 videoaulas disponíveis para aqueles que desejarem assistir à continuação dessa videoaula. Podem se manifestar. Enviarei um link especial para que possam assistir pelo YouTube. O link estará disponível por uma semana. Inscreva-se para a página específica. Os usuários do Ustream poderão encontrar o link no espaço onde está a instrução sobre o canal do Objetivo da Vida e também no espaço de comentários. Quem acessa pelo YouTube poderá entrar na página específica pelo link indicado na tela. Caso não consigam acessar, por favor, me enviem comentários ou mensagens, dizendo que não conseguiram encontrar o link, e poderei ajudar nos procedimentos. Inscrevam-se já. Estarei aguardando. Até a próxima videoaula.